O budismo, mais do que outra coisa qualquer, é uma ciência da mente. É assim que nós a entendemos. Num dado sentido, pode ser vista como uma religião, e é uma religião. Explicarei isso melhor. Noutro sentido, até pode ser vista como uma medicina. Isso pode espantar-vos. Portanto, os conceitos que nós temos destas coisas e a fragmentação que fazemos muita vez em religião isto, religião aquilo, é muito boa porque a nossa mente gosta de fazer uma coisa, que é pôr etiquetas a tudo. Por exemplo, aqui puseram uma etiqueta budista. E eu aceito essa etiqueta se for uma etiqueta no sentido daquilo que vou falar. Ou seja, é muito fácil nós etiquetarmos coisas. Por isso criaram as disciplinas, enfim, que vocês estudam e outras. É muito fácil o ser humano fazer isso. Porque isso é feito através da mente, é elaborado através de conceitos. E por isso é importante estar-se atento à questão dos rótulos. Por exemplo, não existe tal coisa como um budismo a não ser inventado pelos ocidentais. A palavra budismo surgiu no século XIX, quando os ocidentais começaram a estudar as religiões de determinadas maneiras. E como havia um cristianismo, haviam já, enfim, alguns nomes aqui no Ocidente, aquilo que no Oriente havia, por exemplo, na Índia, que obviamente é vista como a pátria das religiões, não é? O hinduísmo, aquilo chamado como hinduísmo, não está cá o meu amigo, enfim, ou alguns representantes do hinduísmo, mas o budismo nasce dentro dessa cultura da Índia, uma cultura que tem pelo menos 8.000 anos. A religião não surgiu por um acaso, e é por isso que um dos maiores sábios do século XX, que foi Einstein, costumava dizer que a ciência sem a religião era coxa e a religião sem a ciência era paralítica. O que significava que quando as pessoas, por exemplo, julgam que podem viver num mundo de conceitos científicos, técnicos de qualquer maneira, e que ficam completamente equilibrados e que sabem o que é que estão a fazer e em que mundo estão, e, por exemplo, olham para o lado religioso com desdém porque pensam que é uma coisa antiga, não perceberam absolutamente nada. E um dia, se tiverem paciência, tentem descobrir o que é que ele escreveu sobre o budismo. E vem alguém de extremamente inteligente, e inteligente principalmente na maneira de analisar as coisas sem as tais etiquetas que eu vos estava a dizer. Portanto, as diferentes religiões existem porque existem diferentes maneiras dos seres pensarem, se colocarem, terem tradições históricas, etc. Este é um aspecto extremamente importante. E como irão ver por aquilo que falarei do próprio budismo, todas elas fazem sentido, todas elas são importantes e todas elas são complementares, de certa maneira, daquilo que hoje nós chamamos de ciência. Porquê que o budismo, num dado sentido, não é só uma religião, é uma ciência, como eu disse? Por uma razão muito simples. É porque o budismo não se limita a ter fé em qualquer coisa. No budismo, o que o Buda criou foi um sistema de investigação. Ele nunca disse acreditem em mim ou acreditem que estou a dizer que é certo. Ele apresentou as conclusões que tem e propôs sempre que se testassem. Todos os alunos dele não tinham que acreditar absolutamente nada nele. Testassem simplesmente, não desacreditassem logo. Testassem o que ele estava a dizer. Se fazia sentido, tudo bem. Se não fazia sentido, as palavras tinham que ser... as palavras e as ideias tinham que ser testadas como se testava o ouro. Era assim que o Buda dizia. Porque o que existia na Índia era a busca da sabedoria e do conhecimento e da natureza primordial que se chama Dharma na Índia. Sanatana Dharma é o nome que os nossos amigos do hinduísmo normalmente chamam a religião antiquíssima, que é múltipla na Índia, e no qual o budismo foi uma forma que surgiu de explicar o Dharma, aquilo que muitas vezes chamam o Buda Dharma. Portanto, mais do que o tal budismo, o que há são praticantes, ou investigadores, ou estudiosos do Buda Dharma. Por isso é que a palavra Buda, que nós escrevemos Buda, mas diz-se Buddha, com 2 Ds, H-A, tem 2 partes, Bud e Da. Bud quer dizer aquele que eliminou tudo o que há a eliminar. E o que há a eliminar é confusões mentais e conceptuais que nós temos, emocionais sobre as coisas. Se eliminarmos isso, pode-se desenvolver tudo o que há a desenvolver. Isso diz-se Da. Buda significa o que eliminou tudo o que há a eliminar e o que o realizou tudo o que há para realizar. No budismo diz-se que o estado iluminado já está presente. É a nossa natureza última. Agora, como é que nós vamos conseguir ver essa natureza? Isso
muitas vezes dá esta analogia como isto. Imaginem este copo de água e que eu punha aqui não água, mas água com lama muito forte. Mexia bem, nós não vemos nada, absolutamente nada. Mas a água está lá pura. Se eu deixar assentar o copo, se eu deixar assentar bem ou centrifugar, a água pura fica ao de cima. Esta é uma imagem do que é a nossa mente profunda e a capacidade, a lucidez, a capacidade de saber que está nela. O resto é lixo que nós acrescentamos, conceptual e mental. Mas eu paro por aqui simplesmente para dizer, então o treino no budismo, ou se quiserem a prática que se chama budismo, passa por estudar a disciplina ética, que é igual quase, com poucas diferenças, é semelhante em todas as religiões. É muito importante perceber isto. É muito fácil nós odiarmos, nós invejarmos, etc. O que é muito difícil é nós, de facto, praticarmos o amor e a compaixão. Portanto, há coisas que têm que ser treinadas. É isto que se chama budismo. E há outras coisas que têm que ser habituadas a largarmos, porque são invenções nossas que prejudicam os outros. Isto é a disciplina ética. Se não praticarem isto de base, não há meditação nenhuma. E não começam a ver mente nenhuma. E se não houver meditação, nunca chegam à sabedoria, que é o terceiro aspecto de treino. E o budismo só tem 3 aspectos que depois se desdobram assim, com mais rigor, no que o Buda chamou a via óctupla. Ou seja, 8 aspectos centrais que têm que ser trabalhados. Mas esses 8 encaixam-se em 3 grupos. São isto.